Bom dia, meus caros, sejam bem-vindos. Eu sou Nelson Tavares e a proposta é trabalhar com redação. A redação, como a gente aponta, tem uma tela, uma coisa ali, né? A gente aponta ali, é sem dúvida vou chamar de disciplina, tá? A disciplina mais importante da prova pela pontuação que lhe compete. Se vocês observarem, a ela são atribuídos 40 pontos. As que mais perto dela chegam são penal e processo penal com 30 pontos, está vendo? Direito processual civil também com 30 pontos, nada chega perto de redação. Agora, também vamos tirar da cabeça a ideia dos 40, porque na prática você olha lá, você não enxerga 40. Ah, quem tira 40, né? Não tem assim, sabe, quem tire 40. Não é que nunca tirou, mas não sei, eu acho que quando der aqueles 40 lá, aquela meia dúzia de 40, acho que a criatura está de muito bom humor. Porque a prática não dá 40, tá? Mas, digamos assim, 30... vamos botar mais, né? Porque a gente tem que pensar em mais, né? Para poder sempre puxar para frente. Vamos botar assim, 35 é uma meta, né? Porque 30 é razoável, a gente tem bastante 30. A gente aqui mesmo, no curso, a gente tem bastante gente com 30 pontos. Então, isso dá para tirar legal. Então, a gente diz assim, é uma disciplina importante, tem alguns problemas que envolvem essa questão, o tempo, né? Porque é pouco tempo, né? Fala sério. Não que sejam muitas questões, mas são normalmente questões mais complexas, várias disciplinas. A produção da redação tem um ritual meio complexo tem que ler texto, tem que produzir, alguns têm dificuldade de escrever direto, tem que fazer um rascunho, tem que fazer um esqueminha e tal. Então, assim, o tempo é um problema. A gente tem muitos relatos, e não é só nessa prova não, hoje a tendência é essa. Nos concursos em geral, quando vocês já estiverem lá dentro, estiverem fazendo um concurso, o relato é a mesma coisa. Há muitas ocorrências de, olha, não consegui terminar. Terminei, mas tive que dar aquela corrida no final e tantas questões ficaram mais ou menos. E isso é uma coisa recorrente. Outra coisa é o fato de que vocês, quando vão fazer a redação, vocês estão muito habituados com aquele gênero textual, né, da peça, aquela maneira de raciocinar, aquela maneira de se colocar no papel. E a gente vem aqui tentando desconstruir algumas coisas. E o que é pior? Não é desconstruir para todas as disciplinas, é só para a produção da redação. Então dá um certo tilt nesse negócio, sabe? Porque o texto que vocês vão produzir não é daquele tipo, não é daquele gênero, não tem aquele estilo. Vocês precisam ter uma organização de argumentação diferente, precisa ter uma distribuição do conteúdo que não é convencional, vocês precisam ter um planejamento argumentativo muito mais conciso. Então, isso muda algumas coisas, isso costuma ser um problema. E, em terceiro lugar, o fato de que quando você tem temas jurídicos, eu antecipo que as temáticas são jurídicas, os temas das gerações tratam de questões afetas ao direito, você pensa que é para trazer aquele conteúdo que você está acostumado. E não é. O nosso conteúdo na redação é um conteúdo diferente, é um conteúdo que visa, como é que eu vou te dizer isso? A trabalhar a questão jurídica com o olhar daquele que não necessariamente é especialista do direito. Porque a correção dessa prova é feita pela todas as bancas, né, todas as disciplinas, pelos coordenadores das disciplinas. E o professor Leonardo, que é o coordenador da disciplina de português jurídico na escola, não digamos, advogado, ele não tem formação jurídica, não tem curso de direito. Apesar de ser uma pessoa absolutamente engajada nessa questão do direito, conhecer bem a linguagem jurídica, manejar textos jurídicos fartamente há muitos anos, então ele tem uma linguagem. Aliás, vocês vão encontrar na escola professores que têm esse perfil. Vários professores que não têm formação jurídica, mas conversando parece até que é formado em direito, porque realmente trabalham com o chamado português jurídico há muitos anos. Alguns são especialistas nisso, têm a sua dissertação de mestrado em argumentação jurídica, então eles têm um engajamento, conhecem vocabulário, conhecem a maneira como os profissionais da área jurídica pensam e argumentam. Então, isso é uma questão que vocês vão ter que enfrentar. O conteúdo tem que ser jurídico, mas sem aquelas especificidades de profundidade do direito que só fazem sentido para quem é do direito.
tá? Então, esses são os desafios, mas vale a pena, porque, eu repito, vale 40 pontos, dos quais 30, 35 são absolutamente execuíveis, ainda que a maior parte das redações, daqueles que estão aprovados, fica ali entre o 20 e o 25. Significa que 20 e 25 dá para ser aprovado. Isso depende de quê? Do desempenho nas demais disciplinas. Porém, se você chega a 30, 35, isso te dá uma puxada para frente, que vai com certeza te ajudar a ser aprovado. Até aqui tudo bem? Dúvidas? Não? Então tá, lá nós vamos estar juntos a partir do CP4, são 3 anos de formação, a gente divide em CPs, CP1, CP2 até o CP6. E o nosso trabalho lá vai ser no CP4, mas lá eu não dou aula de chamado português jurídico, né? Lá eu oriento os trabalhos de conclusão de curso e ensino como estudar. A gente tem lá uma disciplina no CP4 que é específica para orientar o trabalho científico e mostrar como é que se estuda, como é que, né, de onde começa, como é que responde, todo esse processo para as provas, magistratura, MP, defensoria. Então, a partir do CP4 a gente está junto, CP5 também. CP6 só quem opta pela monografia. Aí a gente continua um trabalho um pouco prolongado, do CP4 ao CP6, vamos dizer assim, tá bom? Até lá vocês vão crescendo, amadurecendo, porque essa lida é uma lida puxada, né? Vocês sabem onde vocês estão se metendo, né? Vocês sabem? Tá. Porque a quantidade de coisa para estudar, a quantidade de tempo que vocês vão ter que dedicar, o sofrimento que a jornada de um concurso representa, vocês têm dimensão do que isso representa, né? Vocês sabem? Sabem nada, estão achando que sabem. Sabe nada, inocente. Vocês imaginam. Pois é pior. Tá? Mas vale a pena. Vale a pena porque, primeiro, pelo ideal, né? Quando a gente quer a carreira pública, a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos, né? Porque como é que a gente é feliz se a gente não trabalha onde a gente gosta? A gente tem que buscar isso. E muitos sonham com a carreira pública. Depois tem a função social dessa atividade. O judiciário vem mudando. Eu dou aula há muito tempo na Emerge. E quando eu entrei, era diferente, sabe? Eu dizia isso até esses dias. Era diferente. Os alunos eram diferentes, a estrutura da escola era diferente, o lugar era diferente, era tudo diferente. E era uma escola elitista que visava a manutenção de uma estrutura de poder do judiciário que não tem sido mais a mesma. O judiciário ainda tem ranços que precisam ser vencidos. O CNJ vem fazendo um trabalho importante nesse sentido também. A gente tem coisas que hoje a gente não tinha antes, conquistas importantes. Ainda tem também, né, um certo ranço, né, daquela magistratura do cidadão que não trabalha, que é o assessor quem faz as coisas. Isso existe ainda. E até não é, às vezes, em pouco número, mas a mudança está em curso, sabe? E não tenha dúvida, a função social dessa atividade é absurdamente relevante. E você pode contribuir com essa estrutura. E por último tem o dinheiro, com a estabilidade, aquelas coisas todas, né? Porque, fala sério, viver bem é importante também, né? Agora, quem faz inversão de valores, começa pensando no dinheiro, eu costumo dizer, não passa. Sabe por que não passa? Porque o investimento é longo, é angustiante a jornada, e não tem quem se sustente nesse propósito por tanto tempo, com tantas adversidades, se for só pelo dinheiro. A vida vai seduzi-lo com atividades mais imediatas, porque assim, é muito investimento sem certeza nenhuma. Então, costuma não valer muito a pena. O povo que entra pensando apenas no salário, abandona tão logo o seu corpo não consegue mais acompanhar esse ritmo, porque é uma jornada puxada. Repito, pelo ideal você vai ir adiante sempre, né? Ideal motiva e mantém a gente vivo e atuante toda uma vida. Dinheiro depende, né? Nem sempre. E não tenha dúvida, o dinheiro é bom, né? Já foi até melhor, né? Porque hoje, o que são 25 mil? Não, faz a conta. Quanto é que custa manter uma criança? Você mora na Barra, num condomínio legal e tal, quanto é que custa manter uma criança na escola? 3 mil. Você tem 3 filhos, né? Que você é procriador, né? Então tem 3. Mas condomínio, quanto é o condomínio? Quanto é que está plano de saúde? Quanto é que custa o mercado? Aí você começa a ver que assim, você vive bem, mas é só isso.
né? Não é nenhuma maravilha, assim, né? Quer ganhar dinheiro, você tem que ir não para o judiciário, você tem que ir para o legislativo, né? Vai ser deputado, vai ser qualquer coisa, aí você ganha mais dinheiro, né? Agora, entende? Vale muito a pena. Vamos lá, vamos trabalhar para que vocês alcancem esse objetivo. Essa é a nossa proposta de hoje. A gente começa dizendo o seguinte: se são 40 pontos, estrategicamente, quando é que eu faço a redação? No começo, no meio ou no fim? Não é no começo. Porque a gente tem indícios lá de que o começo é um momento de pouca produtividade. Primeiro porque a adrenalina está alta, é um momento de grande ansiedade, você ainda não conhece a prova, mas ela já é real, ela está na tua mão. Isso gera uma angústia, um ambiente de tensão que não é favorecedor de uma atividade intelectual criativa. Então, assim, responder a coisas é uma atividade mais mecânica, vamos dizer, do que a produção da redação, que exige um quê de criatividade, um quê de, sabe, de ambiente ideal para você produzir. Então, o início não é esse momento, por conta da questão da ansiedade, da adrenalina. Então, a gente tem indícios de que esse não é o melhor momento. Final, idem, porque, repara, quem é que premido pelo tempo consegue produzir, né, tal. Então, não é também o final. Então, o ritual de prova que a gente sugere aqui é o seguinte, eu, tá? Mas não sou eu aqui, mas nós lá, porque a gente estuda essas questões lá, como eu disse. Como a gente faz, como estuda, como produz, como se comporta em prova, a gente discute essas questões. Então, o que eu sugiro para vocês, a partir do que a gente acumula lá na escola? Desculpa, a gente recomenda que você pegue a prova e que você gaste não mais do que 10 minutos para conhecer, não é para responder, é para conhecer essa prova. Dá aquela olhada, assim, de reconhecimento. Não é ler para responder, é ler de que trata essa questão. E essa questão de que trata? E essa aqui fala de que assunto? Dá aquela olhada geral. Olhada marcando. Esse assunto eu sei, esse daqui, já era. Não, isso aqui estou tranquilo e tal. Vai marcando. Sei, não sei, bom, marca lá do teu jeito. Fez essa marcação, já gastou o que aí? 10 minutos, né? Aí o que você faz? Você vai começar a responder as disciplinas que você gosta, com as questões que você marcou como essas aqui são minhas. Essas ninguém me tira. Respondeu essas questões? Depende, né? Se a prova estiver boa para você, você responder a várias questões. Se não, a nem tantas assim. Mas respondeu aquelas que você acha que vai responder legal mesmo, você vai garantir a maior pontuação possível, aí você faz redação. Fez a redação, o tempo que sobrou, você investe nas questões que vocês não dominam tanto, aqueles assuntos que não são tão familiares. Se você conseguir fechar tudo, beleza. Também se não conseguiu, relaxa. Eram questões que você realmente assim estava só buscando alguma coisa nelas. O ideal é que consiga fazer a prova toda, não tenha dúvida, para tentar ganhar alguma coisinha ali. Então, o ritual é esse: dar uma olhada na prova, 10 minutos, fazer as questões que eu domino, realizar a redação e depois, no tempo que sobra, você tentar dar conta do que está faltando, que são as questões menos familiares para vocês. Tudo bem? Dúvida até aqui? Vocês vão ficar só ouvindo mesmo hoje, né? Tá bom. Então, o que eu recomendo para a redação? Eu recomendo assim: lá, não mais do que 1 hora. Aqui, não mais do que 40 minutos. Porque se você treina em 40, lá você faz em 1 hora. Lá você sempre demora mais do que aqui. Porque lá é a vera, né? Lá é de verdade. Porque lá tem atenção. Porque lá tem tudo, né? Então, lá, como é de verdade, você demora mais, você capricha mais, você reflete mais, demora mais. Tá? Então, treina aqui em 40 para conseguir tentar fazer lá em 1 hora. Não entra nessa de que eu ainda não consegui, tive uma crise existencial no momento de fazer a redação, né? E aí eu tenho que fazer a redação de qualquer jeito, então vou ficar 2 horas fazendo a redação. Não vai passar, gente, porque não adianta ter 40, vamos lá, na redação e não ter bom desempenho nas outras. Então você tem que tentar buscar controlar o tempo. Não sei como é que está agora essa questão, mas antigamente... Antigamente vocês não podiam usar relógio, né?
E também não tinha relógio na sala, é um troço assim de louco, né? Ah, eles me avisam. Pô, mas não é me avisar na hora que está faltando X tempo. Eu quero controlar ao longo de toda a prova. Não sei como é que está essa questão hoje, mas hoje as salas lá têm relógio. Não me assim, faz sentido que eles tirem o relógio só para te enlouquecer, né? Então, me parece, ao que tudo indica, que as coisas se mantêm como são. E as salas lá todas têm relógio. Então, você vai controlando. Não precisa ser um controle compulsivo de estar perdendo mais tempo olhando para o relógio do que para a prova, mas é importante que você meça mais ou menos. Faça a seguinte conta. Tirando 1 hora para a redação, pega o tempo de prova, que resta, pega o número de questões. Divide, quanto tempo dá para cada questão. Então, essa é a média. Então, assim, constitucional, que tem X questões, quanto tempo eu vou ficar com essa prova? E tal. Então, assim, claro que em algumas você vai andar um pouco mais rápido e aí você economiza tempo para gastar em outro lugar. Mas você tem que fazer essa conta, porque se você... Ah, na primeira eu gastei mais tempo. Né? Quer dizer, você só está pegando crédito. Uma hora você vai ter que pagar isso. Aí não dá tempo lá no final. Então você tem que ter mais ou menos essa organização. Outra coisa, não deixa para fazer isso só lá. Quer dizer, faça a experiência de responder a uma prova inteira dentro do tempo antes. Faça isso nos seus, sei lá, finais de semana. Tem gente que tem final de semana livre. Vocês têm final de semana livre? Tem. Tem ou não tem? Tem. Você tem? Mais ou menos como? Mas o dia inteiro, sábado e domingo? Não, então. Pega aí o tempo de prova, 4 horas, né? 4, 5. Sei lá. Eu sou meio ruim de número. São 5. De 8 és? De 8 a 1? Então são 5 horas. Então, pega 5 horas aí de 1 ou 2 sábados e faz a experiência. Pega uma prova inteira, baixa, tem lá no site da Emerge, e faz a título de simulado, vamos dizer. Ah, mas aí corrigir, como é que vai ser? Não, a questão não é nem a correção, a questão é a experiência de organizar o tempo, de fazer esse mecanismo, de você, enfim, aprender a fazer prova, que é diferente de ter conteúdo. Uma coisa é saber fazer prova, outra coisa é saber o conteúdo da prova. São coisas diferentes. É o ritual, é o mecanismo. Fechou? Beleza? Entenderam a instrução? Tá tranquilo. E aí, orientações específicas sobre a redação, né? São basicamente 4 critérios que ajudam você a entender como é que essa redação é corrigida. Não é como em alguns concursos, efetivamente um critério do tipo, isso aqui vale tanto, você teve de 0 a tanto. Esse aqui vale tanto, tal. Não, ele lê a tua redação e dá uma nota. Na Emerge tem lá um campo em que o professor vai dar a nota, mesmo assim, ele vai dar uma nota final, tá? Ele não vai somando. Mas por que então a gente diz que tem 4 critérios? Porque eles ajudam sim a colaborar para essa nota. É uma coisa assim meio intuitiva, né? A gente está habituado a corrigir, a gente corrige há muitos anos, não apenas na Emerge, mas em vários concursos públicos, e a gente está habituado a dar nota, a palavra não é adequada, mas acho que vocês vão entender, é que a gente vai lendo, a gente sente a nota, sabe? Até comparativamente, a gente vê, olha, isso aqui está melhor, está pior e tal, e a gente vai criando como se fossem gavetinhas, em que, olha, as redações têm que entrar nessas 4, 5, 6 gavetas. A gaveta do 10, a gaveta do 0, a gaveta do 10, a gaveta do 15, a gaveta do 20, a gaveta do 25 a 30, a gaveta do sabe, assim, a gente vai meio que, olha, tem que entrar em algum lugar, onde é que entra? E a gente, muito habituado, tá, já na hora de corrigir, a gente percebe. Aí a gente começa a ponderar, olha, o conteúdo está meio fraco, mas a estrutura está adequada, não tem erros gramaticais, a argumentação tem lá suas vantagens e tem aqui seus pontos fracos, e blá, blá, blá. A gente, repito, está muito habituado e sabe quanto estudar. A gente tem um mecanismo meio interno que a gente vai percebendo isso. Que, aliás, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, porque a gente vai pegar algumas redações para poder exatamente fazer esse raciocínio junto com vocês, para vocês perceberem o que eu estou falando. E aí, eu digo, por indução, perceberem como é que a sua redação deve ser e como é que você deve investir na produção desse texto. Então, esses 4 critérios, não tenham dúvida, eles vão sim ser efetivamente relevantes para determinar o que a tua redação deve ter. Entenderam? Fechou? Pergunta? Gosto de pergunta, né? Se hoje vieram sem vontade de perguntar.
Conteúdo. O candidato deve demonstrar que possui conteúdo consistente. E esse conteúdo tem que ser, ao mesmo tempo, técnico e não técnico. Não entendi. Vamos falar de alguns exemplos? Me lembra aí de um tema qualquer de prova anterior. Cotas. Tá? A questão das cotas. Então, vamos pensar assim. O que é conteúdo técnico? O que é conteúdo técnico? Por exemplo, ações afirmativas. Já ouviram falar em ações afirmativas? Isso tem a ver com cotas? Tem. Isso é um conteúdo técnico. Certo? Vamos falar em políticas públicas de acesso à educação. Isso é uma questão técnica. Certo?